Agora, uma alegria muito grande, né, dessas crianças aqui com toda a sua energia. Semana passada, quando passaram correndo aí, eu até brinquei, tem que botar umas plaquinhas aí dizendo a velocidade. Para quando passar aí, não bater ninguém, receber a velocidade, não tem problema nenhum. Mas graças a Deus pela energia dela, porque temos esse privilégio de estarmos aqui para adorar Ele e vermos isso também. Porque vários motivos de alegria nós temos, como nós iniciamos cantando aqui, é um privilégio, é um motivo de alegria e satisfação grande estar aqui na presença dele, adorando a Ele, exaltando a Ele, devolvendo a Ele toda a honra e glória que Ele merece, já que, como a gente cantou na segunda música, né, nós sabemos de onde Ele nos tirou e o que é que Ele nos tem dado. E todas essas coisas são privilégios de Deus. E nós olhamos as coisas que Ele faz em nossa vida e com todas essas coisas nós nos alegramos bastante. Mas sabemos que na nossa vida cristã, onde nós procuramos andar na presença dEle, ela não é feita só de alegria, só de momentos bons, tem problemas, tem dificuldades, tem tribulações. E é sobre essas tribulações que nós queremos falar hoje à noite. E eu estava lembrando aqui um pouco sobre isso. Antes, vamos abrir nossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4. Versículo número 16 ao 18. Quando o apóstolo Paulo escreve, nos dizendo assim: por isso não desfaleçamos, mas ainda que o homem exterior se corrompa, o homem interior contudo se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas na que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Vamos baixar nossas cabeças e mais uma vez falar com Deus. Nosso Pai maravilhoso Senhor, nós queremos agradecer-te por tua palavra e pelo que ela tem a nos ensinar, para que nossos corações tu nos fales e assim glorifique ao teu nome, nos fazendo te entender, nos fazendo te conhecer e em tudo que ocorre na nossa vida, nos fazendo glorificar o Senhor. Assim nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, há algum tempo que nós estávamos com esse desejo de falarmos acerca disso, porque temos momentos maravilhosos em nossa vida, onde nós realmente podemos observar, ver a presença de Deus e a atuação dele na nossa vida. E temos que ter consciência também que não vai ser somente de alegria enquanto estivermos aqui nesta terra, que nós vamos ter, mas vamos ter momentos também de tribulação, de dificuldade. E quando se fala em tribulação, essa palavra tribulação quer dizer aflição, adversidade, dificuldade, problema. É um sinônimo de provação. Então, quando nós estamos falando de tribulação, podemos ter todas essas ideias em mente, assim como também a ideia de provação, que nós podemos estar sendo provados, como é o que a gente vai observar, que pode acontecer bastante em nossa vida. Assim como aconteceu na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego. Vocês lembram? Eles deixaram de adorar outro Deus, o rei que estava querendo se colocar como Deus, e disseram que não adorariam aquela imagem, e foram lançados na fornalha de fogo, e Deus fez o quê? Livrou eles. Mas é interessante como eles passaram por momentos de tribulação. Deus não livrou aqueles homens da fornalha, mas livrou eles na fornalha. Dentro, no momento, quando estavam passando por aquela situação, e mesmo que não tivesse acontecido isso, vocês lembram o que eles disseram? Mesmo que Deus não nos livre,
nós não adoraremos só adoraremos ao Senhor. E nós devemos ter consciência disso, irmão. Muitas vezes nós passamos por tribulações e Deus nos livra no meio dela. Eu não sei as dificuldades que vocês podem ter, vocês também não sabem as minhas, mas todos passamos por tribulações. Por mais alegres que estejamos, por superar os problemas que temos que superar, independente de tudo isso, no decorrer da nossa vida aqui terrena, nós passaremos por isso. Porque o próprio Jesus Cristo nos deixou claro isso, que nesse mundo nós passaríamos por aflição. Mas o apóstolo Paulo também nos lembrou que se nós vermos apenas as coisas desse mundo, nós somos o quê? Os mais infelizes dos homens. E hoje à noite, pegando esse texto aqui de 2 Coríntios, que o ventilador com certeza vai permitir ficar matado. 2 Coríntios, capítulo 4, do versículo 16 ao 18, nós vemos aí um texto que, se observarmos, está falando sobre o peso da tribulação. No versículo 15, temos uma conjunção explicativa, logo no início, quando diz por isso, mostrando as razões das tribulações. No versículo 16, temos uma conjunção causal, mostrando os motivos, as razões que podem existir para termos tribulações. Interessante que, como a gente lê aqui no versículo 16, aliás, fala também, nos dá essa ideia de passarmos aquilo, mas para não desanimar. E no versículo 17 tem outra conjunção explicativa, mostrando que produz a tribulação. Tudo que nós passamos, irmão, dentro desse texto, está querendo nos dizer que produz algo em nossa vida. E quando me refiro ao peso da tribulação, quando nós estávamos dizendo aqui o nosso tema, não quero que os irmãos pensem somente na ideia de quantidade ligada a peso, mas também a ideia de valor. O quanto vale aquilo que nós estamos a passar. Em todas as áreas da vida. Porque às vezes nós limitamos nossa visão, nossa forma de pensar e não procuramos refletir no que realmente deve ser refletido. E valor esse que é dado pela maneira como nos comportamos nessa tribulação. Qual o valor daquela tribulação na minha vida? Sabe como você vai medir isso? Quando você sair da tribulação, você vai poder olhar para trás e ver o quanto aquilo lhe edificou, lhe fez crescer, tanto espiritualmente como humanamente falando. Saber o quanto nós crescemos. E a maneira como nos comportamos na tribulação demonstra a nossa consciência em relação às ações de Deus na nossa vida. E isso fica claro. Qual consciência devemos nos perguntar? Nós temos da ação de Deus em nossa vida. Todas essas coisas são medidas por como nós nos comportamos diante das tribulações, das dificuldades e dos problemas. Isso me faz lembrar sempre, quando eu estou falando disso, em olhar para as coisas futuras, às vezes até em olhar para as passadas, porque a gente está olhando, a gente vê tudo o que aconteceu para chegar a algum ponto, aquele local, aquilo que se passou. Isso só me faz lembrar uma receita de bolo. Se alguém pega uma farinha de trigo e bota em cima da mesa, uma farinha de trigo, ninguém sabe o que se vai fazer com aquilo. Se pegar além da farinha de trigo e colocar leite, ainda há várias possibilidades para o que vai ser feito. Se pegar a farinha de trigo, colocar leite, colocar ovos também, ainda tem inúmeras possibilidades. Mas quando pega uma forma, vou dar a moça que é mais fácil, né? Pega aqui no bate, tudo no liquidificador, coloca naquela forma e coloca no forno. Dependendo se faltou algum ingrediente, talvez açúcar, sal, manteiga, Bom, mas pegou todos os ingredientes, botou lá
nós vamos ter consciência de que Deus agiu e nós vamos ver realmente o que Ele fez. Por isso, irmãos, nós hoje queremos mostrar que as aflições são um meio de aperfeiçoamento efetuado por Deus em nossas vidas, que visa revelar nosso real valor. Algumas pessoas são chamadas até de diamante puro. Precisa ser lapidado, precisa ser moldado, precisa ser refinado para mostrar seu verdadeiro valor. E, irmãos, eu tenho consciência disso, eu ainda preciso ser aperfeiçoado bastante por Deus. Espero que os irmãos tenham consciência também, porque isso, as tribulações, as dificuldades, as provações, são um dos meios que Deus utiliza para mostrar nosso real valor. E muitas vezes nem nós mesmos temos consciência do nosso valor diante de Deus e diante das pessoas, sejam elas quem forem, nossos familiares, amigos, colegas de trabalho, independente de onde nós estamos, na universidade. Deus quer de verdade mostrar por meio de nós o nosso real valor. E nós vamos observar isso no decorrer do que formos falando. Nós queremos também mostrar para você que ainda não é crente, que as aflições o levam a refletir em sua vida a necessidade do amparo, cuidado, proteção e livramento de Deus. Sempre. Mas qual o peso da tribulação? Tem outro versículo que fala que pode pesar como ouro, ferro ou prata. Mas vejamos o que produz, qual o valor dessa tribulação na nossa vida. Porque as tribulações que acontecem, muitas vezes acontecem para nós não desanimar. As provações que acontecem em nossa vida, acontecem para não desanimar. E desanimar, irmão, significa se esgotar, ficar exausto, esmorecer. Isso me faz lembrar que nós, como seres humanos, a primeira vez que eu fui fazer academia, exercício, eu até brinco, as pessoas que me conheciam quando eu era mais magro, a gente se engordou, né? Aí eu digo, eu era assim, ó. Aí agora eu estou assim. Eu até brinco, porque realmente eu era muito magro. Aí, dentro dessa magreza, para ganhar um pouquinho de corpo, a gente foi fazer academia. E quando eu fiz o primeiro dia, todo empolgado, não sabia de nada, não ideia de nada. Cheguei lá e disseram, vá lá na bicicleta, 10 minutos. Aí eu botei bem pesado a bicicleta, 15 minutos. Vá lá, faça tanto exercício. E eu só fazendo. Não façam isso não. Eu vou dizer o que aconteceu no fim das contas. Aí fui lá, quando estava no segundo exercício de vários outros que eu ainda tentava fazer, começou a faltar força, daquele mal-estar. Eu sei que quando eu saí, eu vou embora para casa, que eu não vou aguentar não, cansei. Quando eu saio da academia, eu assim, uns 300 metros, vomitei. Porque não estava preparado para aquele momento, para aquela situação, para aqueles exercícios. Para eu chegar onde eu queria chegar, eu tinha que fazer muitos exercícios. Não é assim? E, irmãos, muitas vezes nós passamos por provação para que cheguemos onde Deus quer que nós cheguemos. Para não desanimarmos em alguma besteira que possa acontecer na nossa vida, algum probleminha, alguma coisa muito simples, que muitas vezes nos fazem desanimar. E Deus permite a gente passar aquilo para a gente superar coisas muito superiores do que aquilo. Inclusive, João 14, vamos abrir nossas Bíblias. O Evangelho de João 14.
Jesus Cristo chegou, reuniu os discípulos dele e disse: olha, na casa de meu pai está muito demorado, tem muita demorada, se assim não fosse, eu teria dito a você, eu estou indo preparar lugar. Em outras palavras, os discípulos estavam esperando o Salvador, o Messias, aquele que ia livrar o povo dele de várias coisas. Aí Jesus Cristo, depois de ter consciência disso, vem para eles e diz: olha, eu vou morrer, mas não se preocupe não, que eu vou preparar um lugar muito melhor para vocês. Vocês vão passar uns probleminhas, umas tribulações, mas não desanimem não. Tenham paz. Fiquem tranquilos e calmos. E aqueles homens que estavam esperando aquele Messias prometido, imaginem como ficaram. A pessoa, o Salvador, o esperado por ele por tanto tempo, tantos séculos, quando apareceu, não tinha passado nem 35 anos, já ia embora. Aí deve ter acontecido que seus corações devem ter ficado angustiados. Mas Jesus Cristo, tendo consciência disso, sabendo do que eles iam passar, para que não desanimassem, Jesus Cristo disse que eles não perdessem a sua paz, que é Ele quem nos dá. E é interessante que hoje nós temos paz com Deus, que foi dada por meio de Jesus Cristo, quando Ele nos reconciliou com o Senhor por sua morte na cruz. Nós hoje temos o privilégio de ter essa paz como o mundo não conhece. Não perca a sua paz, foi o que Jesus Cristo disse aos discípulos. E João 14 ainda, veja aí o que nos diz o versículo 3. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estou, estejais vós também. Jesus Cristo disse: olha, vocês vão passar por isso, vocês vão me perder, eu vou passar um tempo distante, mas não percam a sua paz, porque vocês vão estar comigo. Eu vou estar distante, mas depois vocês vão estar comigo. Porque onde eu estou, vocês vão estar também. Não percam a paz. E, irmãos, aí nós temos uma razão muito grande para não perdermos a nossa paz. É que um dia vamos estar com o Senhor. E essas coisas que acontecem aqui, essas tribulações, provações, aflições, dificuldades e etc., vão ser mesmo de nada. Aí, quando nós olharmos para trás, nós vamos entender a vontade de Deus, como se cumpriu, como um quebra-cabeça que vai sendo montado de peça em peça. Mas Ele nos disse isso para nós termos paz. Mesmo que vamos ficar distantes, mesmo que vamos ter algum problema, Ele nos disse isso para que não chorem quando for perseguido, quando não alcançar aquilo que quer, quando Deus não responde segundo a sua vontade, mas a dele, quando se sentir só, porque você nunca está só. Hebreus 13:5 diz o quê? Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Irmãos, está escrito. Jesus Cristo nos ensinou a não desanimar, não perder a paz, independente da situação. Nos ensinou também a não chorar quando formos perseguidos, quando não alcançarmos aquilo que queremos, porque muitas vezes é o que acontece. Nós oramos pedindo a vontade de Deus, mas na verdade o que está na frente é o quê? A nossa vontade. A gente já vai orando, dizendo: Senhor, seja feita a tua vontade, mas que seja assim. E não é, irmão. O Senhor nos ensinou que nós devemos ter sua paz. Nós não vamos desanimar quando tivermos sua paz. Nós não vamos desanimar quando não chorarmos, não
Mas 6,37 também diz, não, volta só um pouquinho. O Senhor nos ensina que nós não devemos desanimar porque temos sua paz. Não devemos chorar porque Ele está sempre conosco e nos dá tudo segundo a sua vontade. Porque 1 João até diz, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele o quê? Nos concede. E também João 6,37 diz assim, tudo que o Pai me dá virá a mim. Todo o que o Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim, de maneira alguma, o lançarei. O Senhor nos ensina a não desanimar. E nós vamos fazer isso quando não nos sentirmos só. É como a gente cantou, né? Como é quando Jesus. Por quê? Sentir que tu estás comigo. Mas, irmãos, mesmo quando a gente não sente, Ele está conosco. Porque Ele não se baseia nos nossos sentimentos, não. Ele se baseia na fidelidade dEle, em cumprir o que Ele prometeu. E João 6,37 aqui diz o quê? O que vem a mim, de maneira alguma, o lançarei. Não se sinta só. Ao atravessar o deserto, como o povo de Israel fez, quando estava no deserto, interessante, né? Como Deus foi trabalhando na vida daquele povo, e mesmo trabalhando, mesmo eles vendo a ação de Deus na vida dele, seja com Moisés, para que o povo pudesse sair do Egito, seja com o povo dando a ele o que comer no meio do deserto, seja mostrando sua presença de dia, como uma nuvem dando sombra, de noite, como um fogo lá no céu, independente, Deus se mostrando àquele povo, e aquele povo ainda se sentia o quê? Só. Olha, Deus nos tirou lá do Egito e nos abandonou aqui, jogou aí no deserto para a gente morrer. Irmãos, independente do que vamos passar em nossa vida, Deus nos ensina para não desanimarmos, que nunca estaremos só. É só nós pararmos e vermos o que Deus está fazendo, o que Deus já fez em nossa vida. Porque o povo de Israel não fez isso. Mas nós, irmãos, devemos fazer. Ao atravessar a tempestade, nós devemos saber que o Senhor está conosco. Veja aí o que aconteceu em Mateus 23. Ou melhor, Mateus 8, versículo 23. Vamos ler até o 26. Mateus 8, do 23 ao 26, diz assim: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que pereceremos. E ele disse: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E o versículo 27 também é interessante, diz assim: E aqueles homens se maravilhavam, dizendo: Que homem é este, que
e até o vento e o mar lhe obedecem. Não se sinta só, porque Deus vai estar com você, mesmo que você atravesse uma tempestade. Isso me faz lembrar de Davi, quando ele escreveu o Salmo. Diz: olha, se eu subo ao céu, lá vou estar. Se eu desço ao mais profundo abismo, lá tu estás também. O Senhor está presente conosco, irmão, e nós não devemos nos sentir só, independente da tempestade que passamos. E isso vai acontecer quando nós conhecermos verdadeiramente a Deus, a quem servimos. Era que não estava acontecendo com aqueles discípulos. Eles estavam no barco com Jesus Cristo, passando por aquilo, e no final de tudo, quando eles viram aquele milagre, aí eles disseram o quê? Quem é esse? Não conheciam a seu Deus. Irmãos, que isso não aconteça conosco. Quando nós estivermos passando por alguma tribulação, que nós possamos ver Deus verdadeiramente agindo. Que nós possamos saber quem é o Deus a quem servimos. Que nós possamos ter consciência do que Ele pode fazer. Diferente desses discípulos que não tinha nada disso. E se você quer verdadeiramente conhecer a Deus, você está no lugar certo, na igreja. Agora você, além disso, tem que participar dos cultos, tem que participar da escola bíblica dominical. Já está dizendo, escola, é para poder estudar, se aprofundar, aprender mais. Tem que ler, irmão, livros, os quais eu desafio vocês a fazerem, a lerem. Nós estamos aqui, está quase pronto a biblioteca que a gente espera que se torne sombra, é bem grande. Já tem vários livros aí. Essa semana não, mas eu espero a próxima semana já anunciar aos irmãos que podem pegar, mas já está todos aí ali tem uma estantezinha, tem vários livros para você conhecer mais a quem você serve, para você saber o que você crê, para você poder ver Deus e o agir dele na sua vida. Porque, irmãos, o problema é que muitas vezes nós não conhecemos a Deus, ao agir de Deus, e não podemos vê-lo se não conhecemos. Vocês lembram o que aconteceu com 2 discípulos de Jesus? Se eu não me engano, foi no caminho de Emaús. Depois que ele ressuscitou, Jesus conversando com eles, falando da palavra de Deus com eles. Provavelmente, acredito que eles vendo de Jesus Cristo face a face. Eles conheceram ele? Não. Depois, quando Jesus sumiu, foi que aquele era Jesus. Talvez conhecessem Jesus Cristo de ouvir falar, talvez visto Jesus Cristo de longe. Mas, irmãos, nós temos um privilégio para não desanimarmos de estar diariamente na presença de Deus e conhecer a Ele pessoalmente. Por isso que diz que Ele é o nosso Salvador, o quê? Pessoal, individual. É de cada um deve conhecer mais e mais a Ele. E interessante, quando se ama uma pessoa, tem que procurar conhecer ela, não é verdade? Saber do que ela gosta, do que ela não gosta, os problemas, se tem alguma doença, se não tem, tudo acerca dela. Nós procuramos saber. Tudo, né? Principalmente na época do namoro. Faz até um questionáriozinho, né? Vamos sentar aqui para a gente se conhecer melhor. Às vezes tem uns programas na televisão de namoro, aí faz a pergunta lá, aí a gente está assistindo e diz, e aí, qual é a resposta? Do mesmo jeito. Mas isso acontece porque a gente ama aquela pessoa e conhece ela. E se, irmãos, vocês amam a Deus e querem ver a presença dele na sua vida, e querem ter o consolo dele quando precisarem, e querem ter a paz
Porque é assim, irmãos, que a gente vai conhecer mais a Deus. E como nós dissemos, todas essas coisas que nós passamos são para não perder nossa paz, são para não chorarmos, são para não nos sentirmos só. Mas é interessante como também, no versículo 17, vamos voltar lá a 2 Coríntios, capítulo 4. Diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Irmãos, as tribulações que muitas vezes acontecem na nossa vida, para nós termos consciência, conhecermos mais pessoalmente a nosso Deus, produz na nossa vida. Veja agora, como diz aqui, né? Produz. Veja em Romanos 12, versículo 18. Vou resumir aqui um pouco que a gente quer falar em outra oportunidade, a gente continua. Mas o versículo 18 diz assim: se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Irmãos, as tribulações, as dificuldades, os problemas, as provações da nossa vida, produz nela frutos do Espírito, que é quem deve estar nos guiando, né? E frutos, em outras palavras, pode-se dizer que são ações práticas do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Em outras palavras, tudo que a gente passa nos leva a fazer algo. E uma dessas coisas, um desse algo que tem aqui, é a paz com os homens, no que depender de nós. Além disso, produz para nós paciência, estabilidade, constância, perseverança. Isso é a mesma coisa de paciência, né? Veja em 2 Coríntios 6. Versículos 3 e 4. Não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias. Irmãos, as tribulações em nossa vida produzem paciência, produz paz e produz paciência. E além disso, se 1 Tessalonicenses, só mais um pouquinho na frente, capítulo 2. Tessalonicenses, capítulo 2. Tessalonicenses 2, versículo 2, diz assim: mas havendo primeiro padecido e sido agravados em feridos, como sabeis, tornamos-nos ousados em nosso Deus para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate. Além de paz, além de paciência, outra coisa que as tribulações produzem na nossa vida, irmãos, é confiança em Deus, é fé,
estava acontecendo aqui. O apóstolo estava em outra situação, em outra vez que ele teve lá, foi perseguido para ser morto, e ele voltou àquela cidade para pregar o Evangelho e disse: irmãos, olha aqui no tudo que eu passei. Então você foi confiança para eu levar o Evangelho a vocês. E fica esse exemplo de que não importa a aprovação, tudo que acontece na nossa vida está dentro do plano de Deus e deve produzir frutos de paz, de paciência, de fé, de confiança. Estando nós conscientes